Olá pessoal, tudo bem? Como passaram da nossa última conversa? Então, venho agora, por meio desse vídeo, dar início à análise do nosso conteúdo programático propriamente dito, né? E a gente começa então, num primeiro tópico, né, a analisar a questão da definição do direito constitucional, né? De que modo a gente poderia enquadrar o direito constitucional como um ramo da ciência jurídica, né? Antes de situarmos e definirmos aí, né, trazermos aí definições, conceituações a respeito desse ramo do direito, cumpre-nos falar um pouquinho do que é o direito, né? Na verdade, reprisar para vocês, né? O que podemos entender pelo direito, né? O direito nada mais é do que o ordenamento jurídico do Estado. Na verdade, o ordenamento jurídico positivado, né? O chamado ordenamento jurídico positivo, que nada mais é do que aquele complexo de normas jurídicas, né, dos mais diversos ramos e que se complementam entre si, né? Então faz parte do direito, né, as normas de direito civil, as normas de direito penal, de direito tributário, de direito constitucional, de direito previdenciário, né? Então todo esse complexo de normas jurídicas é que podemos chamar de direito positivo, ok? Com base nesse raciocínio, nessa definição, direito positivo nacional, né? Porque nós estamos falando das normas internas do Estado, no caso, as normas do Estado brasileiro, né? E a gente então, já logo de cara, poderíamos dividir o direito nacional, o direito positivo nacional, em dois grandes grupos, né? Em duas grandes classes. O direito público e direito privado, ok? Normas de direito público e normas de direito privado que vão compor então aí o nosso ordenamento jurídico positivado nacional, ok? Feito essas considerações, o direito público, né? Como a gente iria então definir o direito público? O direito público, essa primeira grande classe, né, representa aquele conjunto de normas jurídicas interligadas entre si e que tem por finalidade regular as atividades ligadas ao poder público, tá? E o que é o poder público? O poder público nada mais é do que o Estado, né, que exerce poder político sobre a sociedade. Tá? Então, o poder público seria a União Federal, seria os Estados membros, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Paraná, né? Seria também os municípios, né? Dentro dessa subdivisão da organização territorial do Estado. Seriam também o Distrito Federal, né? Que é a sede ali da capital do Estado brasileiro e que é um ente também, é uma entidade, é dotado de entidade própria, né? E poderíamos também falar de poder público nas autarquias, nas fundações públicas, né? Naquelas empresas então constituídas com a finalidade de prestar serviços públicos, né? Então geridas, né? Reguladas por normas de direito público, ok? E o direito privado? Bom, o direito privado, ele não está ligado ao Estado, tá? O direito privado é um conjunto de normas jurídicas, né, que também se interligam entre si, né, mas que tem por finalidade regular as atividades ligadas aos particulares, né, às pessoas privadas, né? Então, nesse sentido, podemos aí diferenciar direito público e de direito privado quando nós encontramos num dos polos da relação jurídica a figura do Estado, né, a figura do poder público, tá? Sempre há aquela indagação sobre como então eu vou identificar os ramos, dos ramos do direito, se eles estariam enquadrados no conjunto de normas de direito público ou do direito privado. Então a resposta tem vários critérios para se distinguir normas de direito público e de direito privado, mas o critério principal leva em consideração os sujeitos que se encontram nos polos de uma relação jurídica, tá? Então, se nos polos da relação jurídica a gente encontrar o Estado,
né, seja no polo ativo ou no polo passivo da relação jurídica, a gente tiver a figura do poder público, nós vamos aplicar as normas de direito público, ok? Se por outro lado, nos dois ramos da relação jurídica, né, ou se houver mais ramos, né, em 3, 4, a gente não encontrar nesses polos da relação jurídica, a figura do Estado, a gente vai aplicar as normas de direito privado, tá? Vamos exemplificar para isso ficar um pouco mais claro para vocês, tá? Falando em termos de relações jurídicas e de normas aí, né, para identificação do que seria direito público e de direito privado. Primeiro vamos falar de exemplos aí de leis, de normas jurídicas de direito público. Por exemplo, a Lei do Imposto de Renda, que é a Lei 7.713 de 1988. No polo dessa relação jurídica, a gente encontra o fisco, que é o Estado, né, na cobrança do tributo, na cobrança do imposto de renda, e no outro polo da relação jurídica a gente encontra o contribuinte, tá? Então é a fazenda pública e o contribuinte. Num dos polos a gente tem o poder público. Esta lei do imposto de renda é uma norma de direito público. Depois, a Lei de Execução Fiscal, né? A Lei de Execução Fiscal é a Lei 6.830 de 1980. Tem por finalidade executar aqueles contribuintes que não pagaram impostos, né, pontualmente. Então, quando entra com uma ação de execução fiscal, no polo ativo do processo judicial, a gente tem o município, se estiver cobrando tributos municipais, o Estado, se estiver cobrando tributos estaduais, e a União, se estiver cobrando tributos federais, tá? Então, nos polos e no outro polo da relação jurídica, o contribuinte que deixou de pagar o seu imposto municipal, estadual ou federal. Então, como dos polos dessa relação jurídica a gente tem o município, o Estado ou a União cobrando aquele imposto que não foi pago, executando, né, aquele tributo que não foi pago pontualmente, a gente fala que a Lei de Execução Fiscal é uma norma tipicamente de direito público, ok? A Lei de Licitações. A Lei de Licitações, ela tem por finalidade abrir uma concorrência para a contratação com o Estado, a melhor contratação para o Estado. Ou seja, quando o Estado ele quer contratar um serviço, uma prestação de serviço, quando o Estado quer fazer a compra de algum bem, né, então ele vai promover, ele vai realizar o chamado processo de licitação. Tá? E nesse processo de licitação participarão os empresários, né? Os prestadores de serviço, os vendedores de mercadorias, vendedores de bens, né? E nos polos dessa relação jurídica a gente tem a administração pública, que será a contratante, né? Quem realizará a compra dos bens ou a aquisição dos serviços, né? E no outro polo da relação jurídica, o empresário, o que vende os bens ou presta o serviço à administração. Tá? Então, nesse caso, uma norma tipicamente de direito público, porque nós temos o Estado contratando, licitando, né, para a aquisição de bens e serviços junto a particulares, né? Havendo o poder público num dos polos, norma de direito público, essa de lei de licitações. Depois, a lei de concessões públicas, né? É a lei 8.987 de 95, tem por finalidade conceder o uso de bens públicos, né? Para a exploração particular mediante pagamento, tá? Então, a concessão de uma rodovia, a concessão de um sistema de energia, né? A concessão de um porto, a concessão dos aeroportos, né? Que se costuma fazer um processo no mesmo estilo da licitação, abre-se uma concorrência para ver quem faz a melhor proposta para poder explorar um bem público, como no caso as rodovias, os aeroportos, os portos, né? Como é mencionado a título de exemplo, tá? Então, num dos polos da relação jurídica é o Estado que concede aos particulares o direito de uso e exploração de um bem público mediante pagamento de uma importância em dinheiro e mediante um prazo pré-definido em contrato, ok? Então, lei de concessões, poder público no polo da relação jurídica, nós falamos de lei de direito público, norma de direito público, ok? E a lei de desapropriação?
A lei de desapropriação, na verdade, não é propriamente uma lei, é um decreto-lei, né? Porque foi editado ainda no ano de 1941, é o Decreto-Lei 3.365 de 41, tá? A desapropriação, ela tem por finalidade expropriar bens particulares que são de interesse público, mediante uma justa indenização, tá? Então, se o Estado se interessa pelo seu imóvel, né, para fazer instalar ali um hospital de campanha, né, um hospital, ou uma escola, uma creche, se ali houver um interesse público naquela área, ele vai poder desapropriar o seu imóvel. Claro, mediante justa indenização, a lei nos garante isso, não é uma expropriação sem qualquer direito de indenização, né? A expropriação vai ocorrer sem direito de defesa, a única defesa que cabe na desapropriação é quanto ao valor da indenização, porque o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. Então, o bem será transmitido para o Estado, uma vez de que o interesse público é superior, né? E o que haverá é uma indenização justa, fixada com critérios, né? Com perícia realizada dentro de um processo, de um procedimento administrativo ou judicial, ok? Então, como no caso de uma desapropriação, uma relação jurídica de desapropriação, a gente tem o Estado desapropriando um bem e a gente tem o proprietário do bem que receberá a justa indenização. Nesse caso, a norma da desapropriação, o decreto-lei da desapropriação, nada mais é do que uma norma tipicamente de direito público, porque regula uma relação jurídica onde a gente encontra o Estado num dos polos dela, ok? Então, havendo, né, pessoal, sempre que a gente vai analisar se aquela norma, se aquela lei de direito público ou privado, a gente verifica se nos polos da relação a gente encontra o poder público. Se encontrarmos, norma de direito público, ok? Faço uma pausa e volto no próximo vídeo para falar das normas de direito privado.